em nome do Senhor Jesus. Abra a sua Bíblia, nós vamos meditar agora na palavra de Deus. Por favor. Você que está em casa também, abra a sua Bíblia. Que Deus abençoe vocês. Abra a sua Bíblia. Glória a Deus. 1 Coríntios, capítulo 1 e o versículo 27 e 28, a mesma leitura que eu fiz agora de manhã pelas 9 horas. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 27 e versículo 28. Primeira epístola aos Coríntios, capítulo 1, versículo 27 e versículo 28. Acharam, queridos? Digam amém. Olhe para mim antes de eu ler a palavra. Eu gosto muito desse hino que a gente cantou agora. Gosto muito mesmo. Ele é do Regis Danese, na interpretação de André Barroso. Tu podes. É um hino, Brunão, que fala muito forte ao meu coração. É um hino que quando a gente canta, a gente toma posse. E tem um trecho no hino que diz assim: mesmo que tudo se acabe, ainda me resta o quê? A fé. Eu quero que você entenda uma coisa. Olhe para mim. Eu quero que você que está em casa, eu quero que você entenda uma coisa. Em 1 Timóteo capítulo 1 e 7 diz que Deus não nos deu um espírito de covardia. Ele nos deu um espírito de quê? De ousadia. Diga comigo, ousadia. Deus, Ele não deu um espírito de ousadia. Deus não te deu um espírito de fracassado, de derrotado, não. Deus, Ele não deu a cada um de nós um espírito de desistência. Ele deu a você um espírito de vencedor. Eu quero deixar essa palavra para você antes de entrar na palavra agora que nós vamos falar. Não desista, continue, diga amém. Não baixe a cabeça. Não desanime, mas continua firme, porque quem mais quer que você venha desanimar e desistir é o diabo. Por isso que o hino diz: mesmo que tudo se acabe, ainda me resta a fé. Eu não posso, mas Ele pode. Amém, pessoal? Então tenha certeza que o espírito que está em você não é um espírito de covardia, mas um espírito valente, de ousadia. Quem recebe esta palavra, diga amém. Vamos ler a palavra. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 27 e versículo 28. Veja o que diz: mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Versículo 28. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo, as desprezíveis e as que não são, para aniquilar as que são. Diga um amém, pessoal. Deixe sua Bíblia aberta. Olha para mim, queridos. O que me deixa mais feliz servindo a Deus é que a nossa mentalidade humana, ela nunca poderá compreender a mentalidade de Deus.
Diante da soberania de Deus, nós somos insignificantes. Eu me sinto feliz servindo a esse Deus grande, porque esse Deus, ele foge da minha concepção. Esse Deus que eu sirvo foge da minha percepção de tão grandioso que ele é. O que talvez para os homens não faça sentido, Deus, ele encontra sentido naquilo que dizem que não faz sentido. Mesmo que para o homem diga que não tem mais jeito, Deus, ele encontra um jeito e dá jeito. Mesmo que o homem diga que não tem como resolver o tal problema, Deus, ele chega e arruma uma solução para o problema. Aliás, ele não arruma, ele já tem a solução para o problema. Eu estou falando nessa noite, amados, de um Deus grande, de um Deus que trabalha além dos pensamentos dos homens, um Deus que trabalha além daquilo que o homem ele possa entender. Eu estou falando de um Deus poderoso, diga amém, pessoal. Eu estou falando de um Deus extraordinário, como ele já ministrou no coração de uma serva de Deus aqui. Ele é o Deus do infinito. Sabe a matemática, que a matemática não tem fim. Quanto mais número você colocar, mais ela vai se embora. A matemática tem fim, mas o nosso Deus, ele não tem fim. Ele é infinito. A sua grandeza se estende de geração a geração, e é por isso que nós estamos aqui nesta noite. O agir de Deus, eu gosto de servir a esse Deus, porque o agir de Deus foge da compreensão dos homens. Eu desafio qualquer um me dizer e me afirmar que entende o agir de Deus e o trabalhar de Deus, porque não entende. Não é verdade? Não entende. Eu desafio qualquer um, porque ninguém entende o agir de Deus. Eu não sei como ele está agindo na tua vida, eu não sei como ele está trabalhando na tua vida. Você não precisa entender, apenas glorificá-lo e adorá-lo. Amém, queridos? Aleluia. Ninguém consegue entender Deus. E se eu pudesse, olha só, e se eu pudesse entender Deus, então não faria sentido eu estar servindo a Ele, Edinaldo. Se eu conseguisse medir Deus, então não faria sentido eu estar em cima deste altar. Aleluia. Então, pastor Bruno, por que você serve a Deus? Porque Ele está fora do meu alcance humano. Eu não posso medi-lo, eu não posso compreendê-lo, porque Ele está acima, muito aquém do que eu posso imaginar. Esse é o Deus que nós servimos, e é esse Deus que trabalha de maneiras que deixa algumas pessoas confusas. Esse Deus escolhe pessoas que o homem aqui na terra não escolheria. Esse Deus trabalha com pessoas que outras pessoas não trabalhariam. Esse Deus, irmã Suzana, acredita em pessoas, irmã Cláudia, que outras pessoas não acreditam. Esse Deus chama alguém que outras pessoas não chamariam. Ele é um Deus que gosta de mostrar o quanto o poder dele vai além da compreensão. Porque veja o que diz a palavra de Deus. Mas Deus escolheu. Quem escolheu, pessoal? Quem escolheu? Deus escolheu. Numa ótica humana, alguém em sã consciência escolheria isto aqui que nós acabamos de ler? Aleluia. Numa ótica humana, alguém em sã consciência escolheria essas coisas que a gente acabou de ler?
Se eu tenho aqui algo que é bom e algo que é ruim, você vai escolher o quê? O que é bom ou o que é ruim? O que é bom. Aleluias. Se a jovem, ela tem que se casar e tem 2 pretendentes lá, aí tem um que ele, vamos supor, ele é um mendigo de rua, maltrapilho, e do lado tem um outro rapaz que é um empresário, se veste bem, tem carro. A jovem, numa ótica humana irracional, eu não estou falando de emoção do coração. Ah, pastor, mas e se a jovem se apaixonar pelo mendigo? Aí se apaixona e fica com ele. Não é verdade? Porque quando o amor bate, irmão, já era. Não é verdade? Quando o amor bate, já era. Eu estou falando de amor, não, estou falando de pensamentos racionais. Essa jovem, ela vai escolher quem? O empresário. Tenta acompanhar meu raciocínio, tá? Não desliga não, traz teu pensamento para cá. Não leva longe não, traz para cá. Ela vai escolher o empresário. Por quê? O maltrapilho, o morador de rua, para essa jovem, criada como se fosse uma princesinha, não tem recursos para lidar. Acompanha meu raciocínio. Mas o rapaz que é empresário, tem carrão? Tem. A gente tem a mania de escolher aquilo que é bom, ou aquilo que a gente julga bom para nossas vidas. Mas aí é que entra o agir de Deus. Ela pode não ter escolhido o morador de rua, ela pode ter escolhido o empresário, mas vem Deus no coração do empresário e não encontra hombridade. Vem Deus no coração do empresário e não encontra caráter, ética, moral. Mas vem no coração do morador de rua, do homem simples, e encontra algo excelente que não tem nele. Aleluias. E Deus vem e transforma, tira da lama, da sarjeta, porque a palavra do Senhor Jesus diz que Deus, Ele tira o homem da lama e da sarjeta e coloca em cadeiras de príncipes. Nosso Deus faz isso. É por isso que quando você, eu disse de manhã, que quando você passar por um bêbado na rua, caindo aos pedaços, aqueles papudinhos que em todos os bairros desfavoráveis da sociedade tem. A gente passa ali pela BR ali, já tem os papudinhos ali sentados, 5 horas da manhã, 6 horas da manhã, 5 horas da tarde, doido para tomar um quartinho do dia, já tem a cara de bêbado, apenas o cheiro da cachaça já embebeda ele, já deixa eles embriagados, mas nunca despreza. O mendigo, o morador da rua, passa, eu faço isso, Edinaldo, faço questão de dar boa noite, bom dia, opa, tudo bom, de falar. Eu falo com o cachorro da rua, eu falo, meu Deus, como se o cachorro estivesse me entendendo, mas eu acho que ele não me entende, eu acho, né? Não sei, mas ele não está me entendendo, mas eu falo com ele, que dirá com a pessoa, com o ser humano. Aquilo que aos meus olhos é desprezíveis, é escolhido por Deus para aniquilar aquilo que é alguma coisa. Então a gente tem que voltar os nossos olhos para essas pessoas desprezadas da sociedade e trazê-las de volta para dentro da sociedade novamente. É difícil? Mas se os nossos representantes políticos trabalhassem em cima disso, conseguiria. Mas infelizmente não é isso. Então só nos resta orar para que Deus levante mulheres e homens de Deus que tenham esta mesma visão. E Deus levantou, seja no meio evangélico, no meio católico, aonde for, Deus ele levanta pessoas. Deus tem levantado essas pessoas. Nós temos aí na história a Madre Teresa de Calcutá, a irmã Dulce, que avivou o estado da Bahia, cuidando dos necessitados.
Parabéns à história desta mulher, dessas mulheres. E há tantos homens que é levantado por Deus. Por que não? Não é verdade? Por que não? Por que essa mente fechará? Que Deus só levanta protestantes, evangélicos? Não, Deus levanta quem Ele quer, Ele faz como quer. Sabe quem Ele usou para libertar o povo dele de um cativeiro da Babilônia de 70 anos? Um homem pagão chamado Ciro. Pagão. E Deus levantou, Deus abençoou e disse assim: olha, eu irei adiante de ti, Ciro, eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos e te abençoarei. Ou seja, Deus, Ele escolhe quem Ele quer. Glória a Deus. Deus escolhe quem Ele quer. Veja o que Deus Ele escolheu. Acompanhe comigo. Eu estou falando de Deus. Vamos lá. Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir os fortes. Deus escolheu as coisas vis, corrompidas deste mundo, as desprezíveis e as que não são, para aniquilar as que o quê? As que são. Digam amém, pessoal. Oh, glória a Deus. Está na palavra. Ele escolhe quem Ele quer. Glória a Deus. Aí ele escolheu as coisas loucas, irmã Cláudia, loucas, para confundir as sábias. E eu entendo que quanto mais eu penso que eu sei, nada sei. Aleluias. Deus escolheu as coisas loucas, que não faz sentido, mas Ele escolheu para confundir as sábias. A Bíblia diz que ele escolheu as coisas vis, as coisas corrompidas, as desprezíveis, para aniquilar aquilo, as que são, para aniquilar, destruir de uma vez por todas, desprezíveis. Eu quero dizer para vocês nesta noite, para a gente buscar o Espírito Santo, você é muito além do que você pode imaginar. Você não é o que as pessoas dizem, você é aquilo que Deus determinou que você é. Diga amém, pessoal. Você é o que Deus determinou para a sua vida. Você é alguém que Deus te escolheu. A Bíblia diz que Deus não olha como olha o homem. O olhar dele é diferente. Nós estamos aqui nesta noite porque Ele nos escolheu. Nós estamos aqui nessa noite porque Ele acreditou em nós. Ele confiou em nós, por isso nós estamos aqui. Aleluias. Eu disse de manhã algo que o Espírito Santo falou agora de manhã ao meu coração. Eu quero dizer para vocês novamente: não interessa o que as pessoas pensam de você. Não interessa o julgamento das pessoas contra você. Não interessa. Eu estou pouco me lixando para as pessoas que acham que eu não sou homem de Deus, que eu não sou pastor, que eu não sou profeta. Pouco me lixando, Brunão, para eles. Eu estou pouco me lixando para as pessoas que me criticam, que me caluniam. Sabe por quê? Vou te dizer uma coisa, Edinaldo. Os que a calúnia deles, a perseguição deles, o que eles dizem que eu sou ou não sou, não altera aquilo que eu sou diante de Deus. Pode falar, como falei de manhã, pode falar de fazer calo na língua, não vai alterar aquilo que eu sou. Pode querer atingir você de
todas as formas. Edinaldo não presta, Edinaldo é isso, a Suzana não presta, ela é assim, não importa, não vai alterar quem Deus determinou para você ser na terra. Não vai alterar. A calúnia, o desprezo de alguém não altera quem eu sou. Isso é importante, você guardar isso na sua vida. Deixem falar. Você é aquilo que Deus determinou para a sua vida. Não se preocupe. Não fica colocando na balança. Porque falou assim. Não coloque não essas coisas na balança. Não coloque as coisas de Deus na balança. Aí sim você vai encontrar o quê? Equilíbrio para a sua vida. Guarde isso. O que você é não pode ser alterado. Mas não é crente. Você é? Você sabe disso? A tua consciência está tranquila? Não estão acreditando em você? Não tem problema. Jesus, ele era o Filho de Deus. E não acreditaram que ele é o Filho de Deus. Mas mudou alguma coisa? Ele continuou sendo quem? Aleluia. Jesus, ele era o Messias, mas disseram que ele não era o Messias. Disseram que ele estava mentindo. Mudou alguma coisa? Ele deixou de ser quem ele era? Não. Tanto que ele morreu e ressuscitou ao terceiro dia. Porque aquilo que nós somos não pode ser alterado. Aleluia. Quando olharam para Davi, eu falei de manhã, não viram em Davi nada, mas Deus ele viu. Nem a Bíblia deu um ponto a favor com Davi no tempo que ele foi escolhido. Olha o que a Bíblia diz de Davi. E o rapaz era de... A Bíblia ela vai ser bem modesta, né? Ela vai ser bem educada, né? E o rapaz ele era de gentil aspecto. De gentil aspecto. Quando a Bíblia, irmã Suzana, Edinaldo, quando a Bíblia, no texto, viu, Edinaldo? Viu, irmã Cláudia? Quer chamar alguém de lindo, bonito, diz assim, olha, e a sua beleza sobressaía as das outras mulheres, e a sua formosura do rosto radiava. Você vai ver isso na Bíblia. Mas quando chega em Davi, aleluia, quando chega em Davi, coitado, era um homem, um moço, um rapaz de gentil aspecto. Não era bonito, mas também não era feio, não era de se jogar fora. Ele era escanteado, desprezado. Mas o que o texto diz? E ele escolheu as coisas desprezíveis. Glória a Deus. Para aniquilar as que são, Edinaldo. Davi, Brunão, era tão rejeitado, era tão desprezado, que ele comia o que sobrava junto com os empregados. O pior trabalho daquela época era cuidar de ovelhas, irmã Suzana. Era cuidar de ovelhas. Viu, irmã Cláudia? O pior trabalho era cuidar de ovelhas. E colocaram para quem? Para Davi, coitado. Quem era pastor de ovelha tinha que passar 3 dias, 4 dias, até uma semana no campo, dormindo no mato, em cima de pedra, em grutas. Davi só fedia a ovelha. A roupa do menino, de gentil aspecto, Davi, se tu estiver na glória, eu não estou mangando de você, mas que é bem engraçado isso, de gentil aspecto, né? As roupas dele eram de carrapicho, cheio de capim, de mato.
Pior era quando chovia e as ovelhas ficavam molhadas, e quando as lãs estavam molhadas, começavam a exalar um cheiro estranho que ficava impregnado em Davi. Semanas depois de dias, Davi voltava para casa. Eu vou dizer uma coisa para você, eu falei de manhã. Nunca, ou quase nunca, de uma vida inteira, apenas eu acho 2 vezes, o pensamento meu, conjectura minha, 2 vezes Davi, ele sentou na mesa para comer com seus pais e com seus irmãos. Ele era tão desprezado que ele comia com os empregados, como eu já falei. E naqueles dias os empregados comiam aquilo que sobrava da mesa. Ou seja, Davi comia o que sobrava dos empregados, que por sua vez foi o que sobrava da mesa do Senhor. Mas Deus fez o quê? Escolheu Davi. Ele escolheu Davi. Mas antes de escolher, está escrito no Salmo. Olha só, pessoal, isso aqui é tremendo. Aleluia. Salmo 89, se eu não me engano, diz assim: achei a Davi, meu guerreiro. Achei, que é achar, é encontrar alguma coisa em meio a outras. Tem outra vertente também de achar, que significa aquilo que estava perdido. Mas Davi não estava perdido. Davi estava em meio a outros homens. Deus precisava de um rei. E o texto diz: achei a Davi, meu guerreiro. Os olhos de Deus oh glória, os olhos de Deus percorreram a terra de Israel. E de repente, aleluia. Ah, meu Deus. Traz a minha mente para cá, Jesus. Não deixa eu ir não, porque em nome disso. Aleluia. E já começo a ver. Os olhos de Deus estão percorrendo as terras de Israel. Glória a Deus. Aí, lembra que eu disse que o pastor de ovelhas ficava 1 semana até fora de casa, porque ele ia levar as ovelhas para procurar gramas verdejantes. Às vezes, uma das ovelhas se perdiam do grupo e ele teria que encontrar. E nisso que procura, passava dias, Brunão, para achar a ovelha. E ele, olha só, e ele não poderia voltar para casa. Faltando uma ovelha, ele não poderia voltar para casa se estivesse faltando uma ovelha. É por isso que quando Moisés, ele está na terra de Midian, que uma das ovelhas se perde, Deus faz a ovelha perder. A ovelha sobe até o Monte Sinai, não sei como, mas a ovelha foi subindo. Moisés acabou chegando lá, porque ele não podia voltar para casa faltando uma ovelha que era do seu sogro. Porque se Davi, de gentil aspecto, desprezado, humilhado, voltasse para casa sem uma ovelha, o chicote ia piar, Edinaldo. Ele se tornaria mais desprezível ainda. Mas Deus, percorrendo as terras de Israel, escutou um som, Brunão, Vicente, escutou um som. Um som, irmã Suzana, de um instrumento feito à mão, artesanalmente. Era uma harpa que Davi fez ali mesmo no campo. E ele sentava. Hoje a gente lê as músicas de Davi em forma de salmos. Ele tocava sua harpa: o Senhor é meu pastor, nada me faltará.
O som, eu vou falar, Espírito Santo. O Espírito Santo acabou de dizer para mim agora: o que atraiu Deus ao coração de Davi foi a canção que Davi emitia. É por isso que o louvor deixa Deus apaixonado. Lá no céu, Edinaldo, quando a gente chegar lá, não vai ter mais pregação. Não vai precisar mais o pastor pregar. Lá no céu só vai ter uma coisa: música, adoração. E o Espírito Santo, obrigado, acabou de falar agora que o que atraiu Deus foi a música que Davi entoava no campo. A música que o coração de Davi emitia. Ele evidenciava através dos acordes da sua harpa. Quando ele dedilhava cada corda: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deus começou a observar Davi. Ele começou a observar Davi, que quando Davi, durante a noite fria, colocava as ovelhas para dentro, entre a porta da entrada do aprisco que ele criava ali mesmo, Davi se deitava com a sua funda na mão, porque se algum lobo selvagem viesse, ele protegeria a entrada do aprisco. Quando uma ovelha estava agoniada com os mosquitos em cima dela, Davi pegava um pouquinho de azeite, aleluia. Davi pegava um pouquinho de azeite e passava no rostinho da ovelha, para que ela não fosse mais incomodada pelos mosquitos. E Deus observando Davi. Deus observando Davi. Davi às vezes estava cansado, e quando ele deixava as ovelhas pastando lá nas planícies, que uma das ovelhas se desviava da onde não podia ir, ele pegava a sua funda, irmã Suzana, colocava um cestinho, uma pedra, rodava, girava, e como se controlasse a sua força para não ferir a ovelhinha, ele jogava. Para quem não sabe, tome nota. Davi, ele participava de um grupo chamado Belemitas. E esse grupo Belemitas, eles eram expert em artilharia, em mira, Brunão. Em 100 metros, olha só, em 100 metros. Eu disse quantos metros, pessoal? Os Belemitas conseguiriam atingir com uma pedra um fio de cabelo. Os caras eram bons de mira. Davi, ele tinha todo o controle no braço para não machucar na ovelhinha. E a ovelhinha entendia que era para ela voltar para o caminho. Mal sabia Davi que ele estava sendo treinado. Cada funda que ele atirava, Deus estava preparando ele para enfrentar o maior gigante da sua vida. Não entendi, pastor Bruno? Eu vou descer o nível para você entender agora. Eu vou descodificar o que foi revelado para nós aqui. Você está sendo treinado, você está sendo preparado. Tem algo grande chegando. Esse gigante que você enfrenta agora é nada comparado ao gigante que tem na frente. Então Deus está te treinando, então Deus está te preparando, então Deus está moldando você, então Deus está preparando você, porque há um gigante maior te esperando. Deus está treinando a sua vida para algo grande. Deus está preparando você para algo grande na sua vida, glória a Deus. E a Bíblia diz: achei a Davi, este é o homem que eu quero. Samuel, enche o teu vaso, vai à casa de Jessé o belemita, porque dentre os filhos dele eu tenho escolhido um rei. Aí, para a gente cortar, Samuel chega na casa. Eu gosto muito do profeta Samuel também. Depois de Elias, Samuel, quando chega na casa de Jessé, olha, Deus me disse que um dos teus filhos é rei. Aí foi colocado lá 7 filhos fortes. Eliabe era o mais velho, o mais forte, o mais bonito. Tá. 7. Lembra do texto? Que Deus escolheu as desprezíveis para aniquilar aquilo que era
Deus disse: não, não, Samuel, é nenhum deles não. Eu já achei, não está aqui. Eu não achei ele aqui dentro. Eu achei ele tocando uma harpa. Manda chamar, ele está no campo. E Samuel disse: manda chamar o Davi. Olha só, olha para mim. Olha para mim. Duas coisas proféticas aconteceram na vida de Davi. Primeiro, é que ele lembra que eu disse que ele ungia o rostinho da ovelha para ela não ser incomodada pelos mosquitos? Quando Davi ele faz isso na ovelha, ele faz um louvor. Ele pede para que o cálice seja derramado na sua cabeça e que esse cálice transborde. O que Davi está pedindo é honra. Por que é honra? Existia naqueles dias um costume que quando alguém chegava na casa e o dono da casa servia a taça que ficava debaixo do queixo do visitante ou daquela pessoa que seria honrada naquele dia, era colocada vinho ou água, seja o conteúdo que estivesse tomando, e em seguida era colocado um azeite na cabeça, e esse azeite tinha que escorrer e encher até transbordar. Porém, se o azeite parasse na metade do copo e não chegasse a transbordar, havia um significado de linguagem ali. Você não tem tanta honra assim. Já está na hora de você ir embora. Mas quando a irmã Suzana transbordava, era sinal de dupla honra. Davi pediu isso a Deus: faz transbordar o meu cálice, porque eu já não aguento mais tanta humilhação, tanto desprezo. A segunda honra que Davi recebe é que lembra que ele comia com os empregados. Lembra disso? Que ele comia com os empregados? Pois bem, Deus fez de propósito no coração de Samuel. Samuel disse: ninguém senta na mesa até que o rapaz chegue. Posso servir, Samuel? Não, o rapaz ainda não chegou. E Davi chega. Quando Davi chega, irmã Suzana, vai direto para a cozinha com os empregados, e ele é chamado à sala. Senta na mesa. E ele, surpreso, começou a comer e olhar para Samuel. Samuel dava um sorrisinho para ele. Daqui a pouco Samuel se levanta, coloca a taça debaixo de Davi, e é derramado o azeite até transbordar, na presença de todas aquelas pessoas que desprezavam Davi. Por isso que eu termino agora dizendo para vocês o seguinte: os julgamentos, as acusações, as calúnias não alteram aquilo que você é. É como eu disse agora há pouco: fala o que quiserem, mas não altera quem eu sou, e nem altera quem você é. Quando eu durmo, a minha consciência está tranquilíssima. Por quê? Porque eu estou firmado em Cristo Jesus, no Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Não pare de se preocupar com o que as pessoas dizem. O que elas dizem não altera quem você é. Amém? Fique sobre os seus pés agora.